Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto, execução e sempre destacando, né, o nosso objetivo, que é fomentar o empreendedorismo geotécnico, transformando 35 anos aí de experiência fazendo esse trabalho, continuamos fazendo esse trabalho de terraplanagem, muro de arrimo, solo grampeado, enfim, todas as obras congênitas aí a terraplanagem, né? Piso, pavimento, valas, enfim. E pegando esses 35 anos de experiência, os procedimentos, as memórias de cálculo, as especificações técnicas, termos de referência, procedimento, enfim, e transformando isso aqui nas nossas mini aulas. As nossas mini aulas anteriormente são, né? Nós temos 20 cursos do empreendedorismo de empreendedorismo geotécnico, que vocês podem ver no site www.dinamisbr.com.br, que está aí na descrição do vídeo. Muita coisa está gravada, está no canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano. E o workshop, todo dia às 16 horas, segunda a sexta, 16 horas, nós estamos disponíveis. E para você marcar a reunião no workshop, o primeiro link é do grupo do WhatsApp, onde você se inscreve no grupo do WhatsApp e manda uma mensagem lá querendo uma reunião, um workshop, e a gente marca o horário. Eu te passo um link do Teams, que é a plataforma que nós usamos, que a academia usa, e através do link nós nos encontramos lá numa reunião à distância. E aí podemos escrever um na tela do outro, se entender com os desenhos na tela e poder um ajudar o outro. Eu ajudar a te ajudar. Porque cada vez que a gente ajuda o outro, a gente aprende, né? Mas eu não quero falar sobre essa parte mais teológica, né? Eu quero falar então hoje nessa mini aula sobre quantitativos de terraplanagem, né? O que é fator de empolamento e de conversão corte-aterro, né? Eu tenho certeza que esse problema é desconhecido pela maioria das pessoas e que geram problemas toda a obra de terraplanagem. Exagerando? Talvez esteja exagerando um pouquinho, mas é a nossa experiência. Por quê? Porque é exatamente no volume de corte, no volume de aterro, que nós temos o problema de dinheiro, né? Primeiro é aí que estão os custos. Isso, mais a distância de transporte, nós temos o custo da obra. Então, se falta terra, como que eu vou fazer se estou chegando no final e não tenho terra, né? Se sobra terra e eu não considerei isso no projeto, o custo que vai ser gerado, porque onde que eu vou pôr essa terra, né? Muitas vezes acaba se equilibrando dentro do sítio da obra, mas sempre vai ter uma lesão para os objetivos da obra. Isso é um erro crasso, é um erro que ocorre frequentemente, eu vou dizer, nas obras de terraplanagem. Isso pode ser mitigado, pode ser minimizado, se a gente souber exatamente o que é fator de empolamento e o que é fator de conversão corte-aterro, né? São relações de volume, né? Então é o volume no corte, é o volume no aterro, é o volume no caminhão. Então nós estamos trabalhando com 3 volumes. Volume do corte, o VC, volume solto no caminhão, no transporte, e o volume VA no aterro. Mas no corte eu tenho um peso específico daquele solo como ele está lá. No caminhão eu também tenho um peso específico, que é o que eu vou jogar em cima do caminhão, ele fica com uma certa densidade. E depois, quando eu levo ele para o aterro e compacto todo o controle que a gente tem que fazer, eu tenho uma outra densidade, senão essa daí vem do ensaio de prócto normal. E aí eu tenho que ter a tal umidade ótima para fazer o aterro. Beleza. Voltando, no caminhão ele tem uma umidade, voltando no aterro ele tem uma umidade. Então eu tenho que saber as umidades nessas 3 posições e as densidades
tanto no corte, no transporte com o aterro. À medida que eu tenha isso, então agora eu tenho uma visão do corte, do aterro e do caminhão, e a pergunta que fica é como que eu vou fazer esses fatores de conversão. E para isso eu tenho que pôr um conceito, um índice físico chamado peso específico seco. O peso específico seco é o peso seco, ou seja, como se eu pudesse pegar cada grãozinho e medir o peso. Isso nós conseguimos fazer, não medindo o peso de cada grãozinho e juntando, mas de uma forma, ensaio de laboratório e depois com os índices físicos calculados no laboratório, eu vou obter o peso específico seco. Isso eu posso te explicar lá no workshop. Com o peso específico seco, eu faço um raciocínio, porque eu vou ter isso, o peso específico seco no corte, e vou ter o peso específico seco no aterro. Com o peso específico, eu faço a seguinte pergunta: admitindo que a quantidade de grãos é a mesma no corte, estará no aterro? Não é óbvio? Eu imagino que eu pego 1000 grãozinhos no corte, né, só para raciocínio, e vou carregar os 1000 grãozinhos e vou aterrar os 1000 grãozinhos. Então, agora que a gente olha os grãozinhos, a gente fala os 1000 grãozinhos estavam de um jeito, quando eu pus no caminhão estava do outro jeito, e os meus grãozinhos no aterro estavam do outro jeito. O que aconteceu? A posição deles mudou, né? E se eu admitir que esse peso, esses 1000 grãozinhos, tem o mesmo peso nas três situações, eu posso igualar, por exemplo, a situação do corte e do aterro, e a partir disso desenvolver a continha que está desenvolvida aí, onde que eu vou chegar no fator de corte e aterro, de conversão corte e aterro, que é esse quociente do peso específico seco do corte dividido pelo peso específico seco no aterro. E aí então eu posso fazer isso também no caminhão, porque isso aí eu converti corte a aterro, eu posso converter corte no caminhão, né? Esses números não são calculados adequadamente, não são feitos adequadamente, são estimados. E eu já vi gente muito experiente em terraplanagem, como empreiteiro de terraplanagem, como executor, inclusive família tradicional, que comete erros grosseiros porque não faz esses ensaios banais. E qualquer empreiteira pode ter lá os equipamentos de laboratório para fazer isso. Quer dizer, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de muito conhecimento técnico, é uma questão de uma visão estratégica, né, que uma empresa, uma empreiteira deve ter um laboratório. E nós estamos aqui para fomentar o empreendedorismo geotécnico. Então, você que tem uma empreiteira, você deve ter um mini laboratório. Isso é conveniente para você não fazer alguns erros grosseiros na hora de dar preço aí para suas obras de terraplanagem. Por isso que eu falo, o cara que faz a obra de terraplanagem, o empreiteiro, né, o cara que é dono da máquina, o cara que é encarregado, todo mundo, né, é alvo nosso aqui da nossa academia. E eu estou atingindo todo mundo que de uma forma ou outra está envolvido na obra de terraplanagem para passar esses 35 anos de conhecimento, né? Esse é o objetivo de um cristão. Se Deus deu a oportunidade para ele de saber alguma coisa, agora ele vai passar para o outro, né? E capacitar o outro para fazer uma coisa que Deus o capacitou, e assim sucessivamente. E fruto de uma experiência, né, eu não vou pegar algumas partes, é um e-mail de um caso que aconteceu, e eu orientei o cliente, e aí eu peguei o e-mail que eu mandei para o cliente e transformei nesse slide. Então vamos ler alguma coisinha que eu não vou conseguir agora, mas no workshop a gente pode debulhar isso para você que é empreiteiro, porque eu digo que ele deve ter um laboratório, explico aí o que ele deve tirar de amostras, né, sistematicamente, através, porque veja, o cara tem máquina de terraplanagem, tem operador de máquina, e o que custa o laboratório? O laboratório é o café com leite que ele vai gastar no campo para ter um cafezinho lá no campo. É muito pouca coisa e com um benefício incrível, né, na geotecnia, e que vai abalar a estrutura financeira de toda a empresa. Então é uma questão cultural que a gente está aqui para passar como experiência, como esse e-mail, né, para que
todos possam, através dos nossos erros ou do erro do outro, a gente se desenvolver. Porque a sociedade, ela se desenvolve com erro. Todo o processo do cristianismo está baseado no erro, do arrependimento, e aí com erro, com arrependimento do erro que cometeu, se transformar, melhorar, sempre. Bom, compartilhe as nossas mini-aulas, compartilhe a nossa academia, né, virtual, Engenheiro Mauro Lozano, tudo junto. Venha participar, a nossa visão é mais do que holística, é uma visão celestial, é de vida espiritual. Venha conhecer o projeto, você vai gostar. Mas venha com o coração aberto, que aí vai ficar melhor ainda, tá bom? Mas mesmo que você tivesse conseguido um problema específico aí de terraplanagem, a gente está com o coração aberto aqui também para ajudá-lo. Workshop, 16 horas, primeiro link, grupo do WhatsApp, e vejo todas as outras atividades da academia. Tchau, tchau, muito obrigado. Até a próxima mini aula.